local que eu me encontro agora, junto com o Dr. Luciano e o Rabino Ventura, é o Engenho do Meio, onde é encontrado em todos os documentos da Inquisição da Nova em Portugal. Cristãos novos aqui moravam, viviam, eram lavadores de cana, de gado, cuidavam de gado. Tinham médicos também aqui. Foram todos levados daqui pela Inquisição para Lisboa. Foram todos julgados, ficados nos cárceres por anos, para serem julgados pelo crime de ser judeu. Aqui em Engenho do Meio, Paraíba. Naturalmente, quando você começava Os a ter lavradores enriquecendo? lavrador, Rabino, não é a pessoa que lavra a terra. É o que é responsável pela terra inteira, pela produção dessa terra. Então, digamos que eu tenho esse engenho inteiro. Você olha aqui, 360 graus, esse partido de terra até lá João Pessoa era meu. Então, toda a produção de açúcar... Isso do senhor de engenhos? Não, do lavrador. Ah, isso era do lavrador. Tinha o senhor de engenho, que era o cara que tinha um engenho, que é o maquinário de fazer açúcar. O que faz açúcar é o senhor do engenho. Os produtores trazem o açúcar para moer e fazer açúcar aqui. Então eu tinha a minha terra, plantava o açúcar, eu era o lavrador. Eu sou o lavrador. Eu sou dono da terra, eu tenho escravo, eu plantava, trazia a minha cana, moía aqui, fazia açúcar e pagava ao senhor de engenho o dinheiro por ele ter transformar a minha cana de açúcar em açúcar. Entendi. Entendeu? Então o lavrador era um cara que era o dono da terra. O senhor do engenho era o senhor da máquina. O senhor do engenho era o dono do processo. do transformador do processo da cana de açúcar. Isso aqui é o quê? Isso é o engenho. É o engenho. Então os lavradores eles iam enriquecendo e depois se tornavam senhores do engenho. Doutor, estou me sentindo uma senhora. Esse espetáculo. Esse é o engenho do meio. Lembra aquelas famílias que a gente tem estudado? Os pais da Filipe da Fonseca, que são Chaves, os primos dela, que são Rodrigues, são lavradores de cana e as famílias que são lavradoras vão se tornar os senhores de engenho em 1700 e 1800. Então em 1790, morre o senhor de engenho daqui, que é um ancestral meu, do lado da minha mãe, que é o meu avô, o pai de mãe, e ele é Rodrigues. Rodrigues da Cunha, e é justamente essa família, Rodrigues Chaves, que sai daqui e vai para o sertão, lá para Caicó, que dá a ascendência da gente. Mas eles eram os senhores de engenho daqui, desse mesmo engenho do meio, onde sempre viveram os cristãos novos, onde sempre foram processados, onde sempre foram perseguidos. E aqui era um lugar que as mulheres tomavam um chazinho, conversavam, faziam tricô. Aqui deve ser o Chi do Rio, né? Faziam quem vai casar com quem. É aqui? Devia ser o buchiche, era aqui. Muito legal, obrigada. Doutor, outra pergunta. E aqui está o maquinário do engenho, e ali está a pessoa e a várzea do Paraíba. A várzea, muito importante. Sempre tem uma várzea, né? Sempre, que é o terreno plano, que é fácil de irrigar, plantar e colher. Doutor Luciano Canuto, explica um pouco sobre esse lugar. Esse aqui é o engenho do meio, é um dos primeiros engenhos elevados aqui na Paraíba. Ali direto ficava o engenho velho, que é também um dos primeiros. Em seguida tem o Inhobi, em segundo esse aqui é o engenho do meio. E depois tinha o engenho Gargaú, que pega o rio Inhobi, que passa aqui na frente. Primeiro, você está falando de que ano? 1590, final de 1590, início de 1595, por aí. É quando tem a tomada da Paraíba. Mas ele é mais ou menos 90, 95. E o que esse engenho tem a ver com a nossa história? Com a história judaica, com a história dos descendentes dos judeus forçados à conversão? Isso aqui é uma grande várzea. Ali na frente a gente vai ver a grande várzea, é uma planície enorme do rio Paraíba, e onde é um terreno bom para plantar açúcar.
E os mestres do açúcar eram a maioria cristãos novos, descendentes de judeus, que detinham conhecimento da fatura e manufatura do açúcar, do ponto dele virar açúcar, do maquinário, do dinheiro, então... do dinheiro de você ter um partido de terras e esse partido de terras. Você lavrar canas, você ter escravo, carros, bois para trazer essa cana, moer a cana, ter o engenho que produz a cana de açúcar, o açúcar para poder vender. Você está dizendo que os senhores desse engenho aqui eram judeus? É isso? Eram cristãos novos? O senhor de engenho, o trabalhador que vinha, o lavrador que vinha para brincar. A maioria das pessoas envolvidas, lógico que tem gente que não era judia, mas olha, pega a data, olha tinha muitas pessoas envolvidas aqui, a maioria eram cristãos novos. Quem fundou esse engenho aqui especificamente foi Fernandes Ambrósio Brandão, aliás, Ambrósio Fernandes Brandão, que ele é um cristão novo de Lisboa, vem para cá com a família, vai primeiro para Recife, lá ele frequenta a sinagoga do engenho Camaragibe, que é de Branca Dias, e quando ele vem para cá com o Soares da Cunha, com o Fernando Soares da Cunha, o Fernando Soares da Cunha tem um filho, Gabriel Soares da Cunha, tem um irmão, Diogo. Eles veem esses cristãos novos com dinheiro para investir, né, tomar a terra e investir produzindo, fazendo a terra produzir, seja açúcar, seja mandioca, enfim. Então quem funda esse engenho Doutor, você falou pra gente que não somente os senhores desse engenho, mas muitos dos que trabalhavam aqui eram cristãos novos. Eram Bnei Anusim, descendentes dos judeus forçados. Eles praticavam o judaísmo? Praticavam o judaísmo. Vamos andar continuar andando aqui. Nos processos da Inquisição eles vão dizer assim, o inquisidor pergunta, e você ia à igreja? Ele disse, eu ia à igreja para cumprimento do mundo, por obrigação, porque você era obrigado pela lei civil portuguesa, você era obrigado a ser católico, você não podia ser. Eles foram pegos então? O judaísmo era um crime, então, mas secretamente entre a família e às vezes nem secretamente para todo mundo ver, eles praticavam o judaísmo. Então existiam reuniões aqui de judeus, de ajuntamento de cristão novo, que faziam o judaísmo, que guardavam o Shabat, que rezavam, e os cristãos velhos, as pessoas que são goi, denunciavam, diziam, na casa de fulano eles rezam igual uns bodes, fica rezando em hebraica, em língua diferente. Tem uma cristã nova... Quanto tempo atrás isso? Essa denúncia que eu estou falando especificamente é de 1670. A denúncia é de 1670. Quem vai ser preso são os netos dessa mulher denunciada. Que ano? São presos em 1730. 1730. 60 Quais sobrenomes mais famosos essa denúncia envolve? Sobrenomes: Vieira, Rego, Fonseca, Rodrigues, Chaves, Mendes, Caminha, Valença. Eram judeus? Todos judeus. Essa mulher mesmo, parece ser uma coisa feia para quem é cristão, mas a resistência dela de não ser católica, a denúncia é que ela pegava um crucifixo, ela cozinhava na beira da saia e ela andava na rua arrastando o crucifixo. Eu acho que é muito importante... Mas isso é uma resistência. É muito importante as pessoas compreenderem que não era uma afronta natural, isso... Nós não temos essa prática e nós achamos isso... Não, eles faziam isso com sofrimento. Porque eles eram perseguidos. Eles eram perseguidos em nome da religião. Então a reação deles era essa. Doutor, me fala uma coisa. Você falou que essas pessoas frequentavam a sinagoga, inclusive de Branca Dias. Branca Dias tinha uma sinagoga no sentido... Era explícito ou ela era maquiada? Não, era maquiada porque era uma igreja de Santiago.
Tiago, parece, se não me engano, aí a invocação deles, mas eles se reuniam e todo mundo sabia, era público, isso em Olinda, em todo Pernambuco, que eles iam para fazer festas judaicas. Né? Em Shavuot, as caravanas iam com plantas, com tudo, então Pentecostes, né? Eles iam nesses momentos, todo mundo sabia que no momento das festas judaicas, Yom Kippur, Rosh Hashanah, todos se transferiam para esse engenho. E essa igreja, ela tem alguma coisa a ver com essa história? Então, esse engenho foi fundado por Ambrósio Fernandes Brandão, que aqui aparentemente não tem nenhuma grandes denúncias contra ele. Ele frequentava a sinagoga de Branca Dias, mas ele volta para Lisboa há um tempo que está aqui. E lá em Lisboa ele é denunciado por o Mourisco, que é o jardineiro dele, dizendo que ele, a família toda, a mulher dele, Ana Brandão, todo mundo lia por livro que era proibido. Tá? E ele fundou essa capela. Essa capela tem quantos anos? Essa capela, não sei a fundação. Se eu não me engano, ela é de 1614. 1614. Então, de acordo com o que eu estou compreendendo, isso aqui era uma capela de fachada. Eles eram obrigados a construir capelas? De fachada. E o santo dela aqui, nada por acaso, é um anjo. É São Gabriel. Então, São Gabriel. Se eles tivessem que fingir que rezavam para algum santo, alguma coisa, seria um santo. Que fosse um anjo que não faz parte dentro da nossa tradição. A gente não reza para anjos, mas é uma figura da nossa tradição. Depois ela mudou de invocação, mas sempre é Gabriel e acho que hoje também é Gabriel. Então é capaz que eles entravam aqui e aqui eles faziam as rezas judaicas. Faziam rezas judaicas. Uau! Nesses anos que nós temos caminhado dentro dessa luta por reviver os ossos secos da história dos judeus forçados pela Inquisição, a gente tem se deparado com muitas ruínas. E a gente tem se deparado também com muitas pessoas que buscam visitar essas ruínas, conhecer essas ruínas e trazer essas ruínas como que numa exposição, expor essas ruínas de modo que as pessoas conheçam uma parte da história. Uma parte da história do Brasil que traz muita violência. E é uma violência que ela não é simples, porque é uma violência coletiva, é uma violência que passou gerações e que moldou uma parte considerável da população brasileira através do medo, através da chantagem e da delação. Mas poucas pessoas têm a coragem de subir em cima das ruínas, por cima das ruínas, e dizer: eu não quero mostrar as ruínas, eu não quero somente mostrar o passado injusto, de modo que a gente reflita a respeito de mais uma das injustiças perpetuadas por algozes da humanidade. Eu quero ajudar a transformar essa história. Eu quero pegar o rio da história, o rio que, ao invés de passar por seu leito natural, começou a passar por leitos poluídos, começou a receber detrito, sujeira, e desviar ele de volta para o seu curso natural. E é isso que a gente acredita. A gente tem que trazer de volta aqueles que querem vir de volta. Mas não somente virem de volta a religião judaica e a cultura judaica, mas resgatarem os valores de povo, os valores de comunidade e principalmente os valores universais do judaísmo, pelos quais o Todo-Poderoso, de acordo com as Escrituras, isso não é uma interpretação moderna, social, politicamente correta. Isso é o que está nas Escrituras. Os valores pelos quais o Todo-Poderoso decidiu fundar a nação de Israel através de Abraão, nosso pai, são tzedek e mishpat, justiça social e justiça, fraternidade e justiça. Esses são os valores que devem permear o povo de Israel. E é para esses valores, é por esses valores que a gente luta tanto para dar acesso novamente para os descendentes. Tem uma relação com a etnia? Tem. Muitos dos brasileiros atuais, brasileiros quatrocentões, descendentes de portugueses, espanhóis,
estão se descobrindo como etnicamente judeus, mas muito mais do que isso. Através desse retorno étnico, a gente quer volver ao monoteísmo, não étnico, ao monoteísmo ético, que é a grande cura para essa fratura que o nosso Brasil e toda a humanidade vem vivendo. Agora, aqui em cima das ruínas, eu vou fazer o Shema Israel. Clamando pela unidade. Doutor, filme daí. Mas uma unidade não contra ninguém, muito pelo contrário. Uma unidade de todos perante um Criador, cuja maior meta é a instituição de uma sociedade justa e fraterna. Errado. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Que as ruínas criem vida e se reconstruam. Que as ruínas da alma do ser humano, do povo de Israel, criem vida e se tornem de novo quem elas devem ser. Testemunhos da realidade suprema, somos todos filhos do Eterno.